Olá, família Kev! Vamos cantar juntos a música O Hino de Fernandinho para exaltarmos o nosso Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Vamos falar hoje sobre Jesus, o Rei dos Reis. Estamos falando sobre o princípio da individualidade e hoje nós vamos conversar sobre estabelecendo relacionamento com Jesus e Jesus, o nosso Rei. Vamos conhecer um pouco mais, entender um pouco mais do nosso Jesus como Rei. Então vamos exaltar a Deus com essa canção de Fernandinho. Posso o meu Rei, posso escutar seu coração. Da minha solidão me libertou. Posso ouvir o seu clamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Nosso Rei Jesus nasceu para esse tempo há mais de 2000 anos. Ele nasceu pra gente. Que honra, que maravilha ter o nosso Rei, o nosso Deus, Jesus conosco. Deus conosco, Jesus, Emmanuel. O santo som aqui, anunciando o som do grande Rei. Rompendo as barreiras e grilhões, eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Então, nosso Rei Jesus, ele nasceu para esse tempo. O Rei Jesus, o Filho de Deus, nasceu com esse propósito lindo, esse propósito eterno, maravilhoso, de nos dar salvação, de nos resgatar, de transformar a nossa história, de transformar a nossa vida, de mudar toda uma sentença que era para morrer eternamente, todo um decreto de morte eterna, para a vida eterna com Deus. E Ele é o Rei prometido. Ele é o Messias prometido, o Rei Jesus, o Senhor. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 11. No livro de Isaías, no capítulo 11, sobre Jesus, esse Rei prometido por Deus. Isaías, no capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide,
e já o desmamado meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Jesus, o Messias prometido, o Rei dos Reis, falado aqui pelo profeta Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 11, porque o nosso Deus é um Deus soberano, o Deus que governa absolutamente nada, nem ninguém vai mudar isso. Nada, nem ninguém poderá mudar isso. Nós vemos também em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 16 ao 18, o apóstolo Pedro testificando dessa majestade de Jesus. Ele diz assim, em 1 Pedro 1, 16 e diante: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eles viveram com o Rei Jesus, eles foram salvos pelo Rei Jesus, eles testemunharam e confirmaram que Jesus é o Rei, que Jesus é majestoso. Está escrito aqui no capítulo 1, versículo 16 de 2 Pedro. Nós somos testemunhas oculares da sua majestade. No 17 e no 18 diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então aqui nós estamos lendo, né, a palavra de Pedro, do apóstolo Pedro, testemunhando, que viu, que testemunhou a majestade de Jesus. Ele testifica que Jesus é rei, que Jesus é majestoso, que Jesus é soberano, né? E Deus é soberano, Ele governa para todo sempre. Está escrito em 1 João 5,11 que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em Jesus Cristo. Deus nunca muda, o governo dele é um governo perfeito, é um governo eterno, é um governo que não tem fim. E em 1 João, no capítulo 5, 1 João ainda no capítulo 5, no versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Deus nos deu a vida eterna e a vida está no seu Filho. Todos que recebem o Filho de Deus, Jesus, recebem a vida eterna prometida por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos que creem em Jesus, todos que vivem em Jesus, todos que confessam Jesus como seu Senhor, eles não perecem, mas têm a vida eterna. A vida é Jesus. Quem recebe Jesus tem a vida eterna. Tem essa promessa, essa garantia de viver eternamente, mesmo que morra hoje, mesmo que nós, cada um de nós, né, seja quem for, morrermos hoje, nós temos a garantia que nós vamos viver eternamente, porque nós temos a aliança, porque nós recebemos Jesus, nós confessamos Jesus como nosso Senhor, então nós temos a garantia da vida eterna. Eu já conversei com vocês anteriormente sobre a morte eterna, sobre a vida eterna. É preciso sair da condenação da morte, e isso é um passo de atitude, é um passo de fé, é uma decisão. Eu não quero ficar sob essa condenação da morte se eu tenho, né, a vida, se eu tenho a promessa da vida, para que eu vou ficar nesse lugar de morte. Eu quero ir para a vida e Jesus é a vida. Jesus é a vida. Então Deus sempre nos faz bem. Deus nunca faz mal para a gente, nunca. Ele sempre tem o melhor para a gente. Muitas vezes as pessoas questionam Deus, brigam com Deus, falam coisas que não tem nada a ver em relação à vida, porque tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos parte de uma decisão que nós tomamos, das atitudes que nós fazemos, e nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deixa decidir, Deus nos deixa escolher, mas quando nós decidimos pelo senhorio de Deus é diferente, é o senhorio de Deus que comanda. Nós vamos seguindo esses passos, os passos do Rei Jesus. Então Deus, Ele sempre tem o melhor pra gente, Ele nunca tem um mal pra gente, Ele sempre tem um bem.
Tudo que acontece em nossas vidas são pelas decisões, são pelas atitudes, são pelas heranças de maldições e tantas outras coisas, mas Deus, Ele sempre quer o bem pra gente. Ele fez isso no Éden quando providenciou Jesus, quando Ele providenciou mesmo Jesus, né? Para a nossa salvação eterna. No Éden, todo homem foi condenado a morrer eternamente, todo ser humano, mas aí Deus proveu Jesus pra gente, para nos salvar e nos trazer a vida eterna. Deus fez isso lá com o povo de Israel, quando o povo de Israel estava 430 anos sofrendo sobre a opressão do Egito, sobre a opressão daquele governo, daquele reinado do faraó, aquele reinado do Egito que maltratava, que afligia, que humilhava, que oprimia, que escravizava eles e atormentava aquele povo. Eles clamaram ao Senhor e aos 430 anos, ou 400 em algumas versões, em outras versões fala 430 anos, vocês podem ver essa história no livro de Êxodo. Deus provê a libertação do povo. Deus tira eles daquele lugar de opressão, daquele lugar de maltrato, de dor. Deus escuta o clamor deles e tira eles com mão forte, com braço forte, com mão poderosa. Tira eles daquele lugar de dor, de opressão. Livra eles da morte, livra eles do mal. O destruidor vem e mata os primogênitos do Egito, mas não mata nenhum dos filhos de Deus, porque Deus, Ele os separou, Deus os amou, Deus os escolheu e Deus os preservou. Deus é o Senhor deles, Deus foi o Senhor deles e é o Senhor deles. E os livrou com mão forte e poderosa, com muito amor, os guiou pelo deserto, a sua companhia estava com eles, de dia na coluna de nuvem, à noite na coluna de fogo, e Deus estava permanentemente com a sua presença, provendo água, provendo alimento, provendo pão, mandando maná do céu, mandando as codornizes, provendo a roupa, provendo tudo que eles precisavam e o mais importante, a presença de Deus, os guiando, os aconselhando. Deus proveu profetas para estar falando a palavra dele para as pessoas, né, dando os conselhos, dando as orientações, ensinando eles como eles poderiam viver mais, como eles poderiam ser felizes seguindo os mandamentos de Deus, cumprindo as ordens e os mandamentos de Deus. Deus mandou juízes para estar orientando, para estar trazendo o governo do justo, que é o governo de Deus, né? Através do homem ele traz o governo dele, o governo de Deus é estabelecido, foi estabelecido, mas chega um momento, e nós temos isso em 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 1, e o povo chega para Samuel, quando Samuel já está envelhecido. Samuel é juiz naquele tempo, usado por Deus para estar trazendo as orientações de Deus, não é o comando de Samuel, não foi o que Samuel estava dizendo, mas Samuel estava governando o povo de acordo com o que Deus estava dizendo para ele, de acordo com o que Deus estava orientando eles. E aí o povo simplesmente fala: queremos um rei. Não queremos mais ficar ouvindo essas coisas, não queremos mais ouvindo esse comando. Você vai morrer já, seus filhos não estão governando bem, Samuel. Nós queremos um rei. O rei como tem nas outras nações. Nós queremos ser igual às outras nações, que tem um rei, que tem uma pessoa para governar. E recusando o governo de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Quantas vezes nós recusamos esse governo de Deus e queremos o homem, queremos a pessoa, queremos o humano, queremos o comando do homem. E muitas vezes abrimos mão do comando de Deus, aquilo que Deus tem pra gente, porque Deus é sobrenatural. Deus traz a sua mensagem, Deus trazia as suas mensagens através do profeta Moisés, através do profeta Samuel. Era Deus falando por eles, era Deus governando através deles, mas eles recusaram. Então nós vemos aqui em 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 1, diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos governe
como tem em todas as nações. Mas eles não já eram governados por Deus? Eles não já eram conduzidos por Deus? O rei não era Deus? O rei deles, ele já tinha um rei que era Deus, mas ele foi e pediu: dá-nos um rei, como tem nas outras nações. Porém, esta palavra não agradou Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Ele ficou ofendido, ele tomou as dores de Deus, né? Pois não te rejeitei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Atende a voz deles, né? Do capítulo 1 até o versículo 8. Atende a voz do povo, porque ele não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Então o povo, ele pediu um rei, e Deus deu para eles um rei, né? Deus deu o rei Saul, depois Deus deu o rei Davi e tantos outros reis. Mas em Davi, Deus fez uma promessa, que daria uma tribo ao filho dele, a Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, adorador extravagante, né? Pastor, adorador de Deus. Deus constituiu Davi rei, e em Davi houve muitos reis depois de Davi, mas em Davi Deus fez uma promessa. Quando Davi disse que ia construir um palácio para Deus, porque Deus habitava em tendas, e aí Deus falou para ele: ninguém nunca falou isso, ninguém nunca disse que ia fazer isso para mim, mas eu vou te honrar, Davi. Eu vou separar uma tribo para você, e vou separar uma lâmpada que nunca vai se apagar em Israel. E o teu trono nunca vai deixar de ter descendentes. Para todo sempre eu estabeleço e confirmo a tua casa, e confirmo o teu reino para todo sempre. Eu estabeleço o reino, o teu reino para todo sempre. Nunca vai faltar um rei sobre Judá. E nós vemos aqui em Gênesis 49, no versículo 9 em diante, quando o Jacó, ele vai abençoar os seus filhos em Judá. Ele já traz a profecia do que Deus falou, de não faltar o rei. E o rei Jesus, que vem dessa tribo de Judá, ele diz no versículo 9: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Jesus é o leão da tribo de Judá. O cetro não se arredará de Judá, como Deus falou, né? Deus falou olha que é em primeiro Crônicas, no capítulo 17, lá na frente já, né? Deus está trazendo essa promessa para ele em 1 Crônicas, no 1 Crônicas 17, do 4 ao 14, e em 1 Reis 15, versículo 36, Deus fala que separaria uma tribo para o filho dele, para que a lâmpada nunca se apagasse, para que o reino e o trono sempre subsistisse, sempre fosse estabelecido sobre Judá. E aqui em Gênesis, no capítulo 49, o Jacó já fala sobre isso. No versículo 10, o cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. No versículo 11, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Então, aqui em Gênesis, Jacó já profetizava sobre isso que Deus falou. Deus usando Jacó, né, para profetizar sobre o rei Jesus que viria. O povo rejeitou o governo de Deus lá. Nós vemos em 1 Samuel, quando Deus estava governando o povo e dando os comandos e tudo mais, o povo rejeitou. Deus trouxe esses reis humanos, né, mas Deus também continuou trazendo os comandos através desses reis. E em Davi, ele trouxe essa promessa. E nós vemos em Isaías 11, que eu dei abertura aí lendo, e do renovo de Jessé, né, brotaria o renovo em Isaías 11. Do tronco de Jessé brotaria um renovo de justiça, um renovo. E aí nós vemos Deus trazendo as palavras para Jesus, o rei que viria, um reino sempre eterno, um reino que não se acaba, um reino que não se finda. E Deus falou de Salomão, mas estava se referindo também a Jesus.
Nós vemos isso em Isaías 11, vemos isso em Gênesis 49, que eu acabei de ler. O reino de Deus é um reino sempre eterno, é um reino que não tem fim, é um reino que não acaba. E em Jesus nós vemos esse reino estabelecido. O apóstolo Pedro, ele testemunhou que foi testemunha da majestade de Jesus. Nós vemos em Lucas, o anjo Gabriel falando a Maria sobre Jesus como rei. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 32 e 33, diz assim: E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Que coisa linda, não é? E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha o que eu li lá sobre Judá, não é? Em Gênesis 49, versículo 9 e 10 e 11. Ele reinará sobre a casa de Judá, e o seu reinado não terá fim. Ele será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor lhe dará o trono de Davi. Deus deu o trono a Davi, Deus deu o trono de Davi a Salomão, e assim foram outras posteridades através de Davi, que Deus disse que nunca ia faltar. Deus prometeu a ele, por causa disso que ele sentiu no coração, de fazer uma casa para Deus, um palácio para Deus. Deus falou, vai ter uma lâmpada que não vai se apagar. Jesus é essa lâmpada que não se apaga, que não se apagará. Está escrito aqui em Lucas 1, no 32 e 33. O reino dele não vai ter fim. O trono de Davi, Deus daria o reino do trono de Davi. Porque Jesus nasceu, né, na tribo de Judá. Nós vemos também em Mateus 2, quando os reis magos foram procurar, né, eles viram a estrela no Oriente e seguiram, que os anjos vieram, anunciaram para os magos o nascimento de Jesus, e eles foram procurar Jesus e perguntaram a Herodes, o rei naquela época, onde está? Onde é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar o rei. Herodes, o que? O rei de Judá? Não, só tem eu aqui. Não pode acontecer. Porque Jesus é o rei prometido por Deus, o nosso noivo é um rei. Então, o que foi que Pilatos fez na cruz, em João 19, 22, na cruz, né, logo acima ele escreveu a frase: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus, em 3 idiomas, em grego, no latim e no hebraico. E aí, mesmo zombando em João 19:3, eles falavam: salve rei dos judeus. Mesmo eles não querendo reconhecer Jesus como rei, eles zombavam dizendo: Jesus, rei dos judeus. Então Jesus é o rei prometido. Não adianta tentar não querer o governo de Deus, não adianta tentar mudar o que Deus é e o que Deus já estabeleceu. Deus é rei, Jesus é rei, mesmo o povo pedindo um rei homem, Deus mandou, né? Da tribo de Judá, na raiz de Davi, Deus trouxe o rei poderoso, o rei soberano, o rei eterno, que é o nosso Deus Pai, Deus Jesus, Deus Espírito Santo. Ele é o rei que vive para todo sempre. O governo dele é eterno, o governo dele não tem fim. É um governo de justiça, é um governo de paz, como está escrito no que nós acabamos de ler, que em Isaías 11, que é um reino de justiça, é um reino de mansidão, é um reino de paz. Não tem guerras, é um reino de paz. Então, no Salmos 24, nós vamos fechar esse momento agora, pensando nesse salmo lindo que exalta o nosso Rei Jesus. O Salmo 24 fala sobre esse Rei maravilhoso, que é o Rei Jesus. E fala sobre esse governo soberano, esse governo absoluto de Deus, que eu falei na abertura. Deus é o governador absoluto, ele reina absolutamente, nada nem ninguém. Mesmo o povo pedindo um rei da terra, Deus proveu o Rei eterno, o Rei Jesus, que nos trouxe a salvação, que nos redimiu, que nos salvou. E no Salmos 24, que é o Salmo do Rei Davi, fala sobre o Rei Jesus. Ainda no Salmo 24 ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que
nele habitam. Fundou-a sobre ela os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Jesus subiu ao monte do Senhor. Quem há de permanecer no seu lugar santo? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Jesus, o santo, o puro, sem mácula, sem nenhuma mancha, subiu ao monte santo, que não tinha nenhum pecado, para morrer por nós, levando sobre ele todos os nossos pecados. E diz: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Ele obteve, Deus o colocou acima de todos. O seu nome é sobre todos os nomes. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus é Rei, nos libertou, nos conquistou para viver uma nova história. Jesus é Rei, me conquistou, me libertou para viver uma nova história. Então, Jesus é Rei, Jesus nos libertou, nos conquistou. Vamos pensar sobre isso, viver esse governo de Deus e não esquecer que nós somos filhas desse Rei, nós somos filhas, noivas desse Rei, e até que Ele venha, vamos celebrar e exaltar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Beijos, amo vocês, até o nosso próximo encontro, até que Ele venha.